Eu me chamo José Avelino de Oliveira, tenho 76 anos e fui nascido e moro até hoje na cidade de Capitólio, mas na zona rural. A gente foi uma família de 6 irmãos, meu pai e minha mãe. Então, uma família de 8 pessoas. Olha, a alimentação nossa era tudo produzida na roça. A gente tinha uma horta, produzia os alimentos nossos quase que todos na roça. Na cidade a gente não buscava quase que nada, porque a gente produzia de tudo. A gente tinha uma horta, a gente produzia arroz, feijão, milho, tinha frango, a gente tinha de tudo, ovos, caipira, e a gente tinha porco também na época. Então na cidade a gente não buscava quase que nada, é tudo produzido na roça. O arroz que a gente colhia, às vezes a gente limpava no pilão e às vezes levava na máquina para limpar na cidade. Então tudo era produzido na roça. E o prato principal nosso, o luxo nosso, era todo domingo tinha que ter um franguinho caipira. Então era o luxo da gente, era esse. Esse era sagrado, todo domingo um franguinho caipira com arroz. E outra coisa, a gente só tomava suco natural lá da roça. Refrigerante era assim, quando meu pai conseguia nas quermesses, nos leilão, de rematar um guaranazinho daqueles caçulinha, nós ficava doido com aquele guaranazinho. A gente não tomava guaraná naquela época, a gente tomava suco natural lá da roça, quase não existia isso. Nós furávamos ela com prego, aquela tampa de folha, sabe? Aquela tampa forte, né? Igual a tampa de cerveja. Furava um buraquinho e a gente sacudia ela assim para dar pressão, para poder levar na boca, sabe? Um tirava uma chupadinha daquele guaraná, o outro tirava outra, o outro tirava outra, ficava tudo doido por causa daquele... Um tantinho de nada, né? Nós éramos 6 irmãos para repartir uma garrafinha daquela. A alimentação era assim, a gente tinha o café da manhã, às vezes a gente tinha um forno de barro, então a gente tinha pão de queijo, a gente tinha biscoito, a gente tinha bolo, era diversas coisas. E 11 horas era o almoço, e depois 3 horas da tarde tinha um café, e às 6 horas da tarde a janta. O prato especial, além do franguinho no domingo, a minha mãe fazia também uma brevidade que nós gostava demais na época. Quando a minha mãe falava que ia fazer essa brevidade, a gente já ficava tudo de olho aberto. Eu não sei bem direito assim os ingredientes tudo não, mas era tipo um bolo assim, nós falávamos brevidade. Era um bolo assim muito refinado, muito que a gente punha na boca assim, até pregava na boca da gente. Olha, na época a gente não falava mercado não, a gente falava eu vou na venda comprar isso, ou eu vou no armazém. Então, mas era muito pouca coisa que a gente comprava, a gente produzia de tudo, a gente não comprava quase que nada. A gente buscava, a gente não tinha energia na época, e a gente buscava na cidade, era querosene para pôr na lamparina, era açúcar e um macarrão. Era o máximo que a gente comprava na cidade. O mais a gente produzia tudo lá na roça. Não comprava quase que nada. A despesa lá de mercado era muito mínima, não tinha despesa de mercado não. E a gente acostumou nesse ritmo de vida, e até hoje a gente busca muito pouca coisa na cidade ainda. A gente produz a maioria da alimentação, a gente produz aqui na roça. Olha, na época a gente não tinha energia, não tinha geladeira, não tinha nada. A gente tinha muita coisa, era um radinho de pilha na época. E os alimentos eram conservados assim, ó. A gente matava porco, então a carne a gente punha no sol. Secava aquela carne no sol, depois pendurava num varal assim para cima do fogão, e ia tirando aquela carne e lavando para poder cozinhar para comer. E outra coisa, a gente matava o porco,
e cozinhava a carne, apertava ela, colocava na lata e acabava de encher de gordura. E aí, aquela carne a gente falava carne de lata. Não era carne de porco, não, era carne de lata. E a gente conservava essa carne até 3, 4 meses. O leite, por exemplo, a gente conservava o leite assim de um dia para outro. A gente fervia o leite e ele conservava aí 1 dia, 2 dias. Mas não tinha geladeira, não tinha como conservar o leite. O milho a gente guardava na espiga. A gente tinha o paiol, lugar de guardar. O arroz também a gente tinha aqueles caixotão que a gente guardava, secava bem, guardava, depois ia levando para limpar para a gente gastar. E o feijão a gente secava ele bem e usava uma técnica na época da gente passar terra de formigueiro no feijão. O feijão a gente punha ele lá no terreiro e buscava terra de formigueiro e a gente passava, dava de molhar aquela terra, passava no feijão e ele enxugava, a gente guardava. E aí ele nunca runchava. Às vezes a gente tinha lá uma tulha feita de tábua, assim, num cômodo da casa, lá numa despensa, que a gente guardava aí 30, 40 alqueires de arroz. Feijão, a gente tinha uma tulha de taquara, fazia de taquara, assim, uma tulha que pegava aí uns 6 alqueires de feijão, 7, e a gente guardava para o ano todo. Açúcar, na época não existia. A gente comprava, era rapadura. Eu lembro que meu pai comprava aí umas 300 rapaduras, e a gente empalhava aquelas rapaduras com palha de milho, e a gente guardava essas rapaduras e gastava essa rapadura o ano todo. Fruta era assim, a gente colhia a fruta, gastava naquele dia, até no outro e pronto. Aí já tinha que colher mais. Às vezes fazia assim doce das frutas, porque aí aproveitava mais, o doce dava para guardar mais uns dias. A gente nota muita diferença do tempo da infância da gente e a infância de hoje. Porque, como eu falei do refrigerante, a gente na infância da gente quase não usava refrigerante. Era mais o suco natural. Agora hoje as crianças encharcam no refrigerante. E também chocolate e outras coisas mais. E verdura que é bom mesmo, fruta que colhida na hora, aqui na roça. As crianças não querem saber nada disso não. As crianças hoje querem saber de conserva, dessas coisas assim. Então assim, a gente nota uma diferença muito grande do tempo da gente criança e as crianças de hoje. Ai.